certo nível de preocupação que uma geração tem com a outra e até algum nível de conflito são coisas perfeitamente esperadas de acontecer. No vídeo de hoje abordaremos um pouco do que vira e mexe vem viralizando de forma anedótica, como piada, em diferentes mídias sociais, expondo a forma preocupada como as gerações mais velhas enxergam, veem as gerações mais novas, buscando entender até que ponto são justificáveis essas preocupações e esse nível de crítica que são feitas. Primeiramente, você saberia reconhecer a geração a que você pertence? A geração silenciosa foi aquela que vivenciou a Segunda Guerra Mundial, ou ao menos nasceu durante a sua ocorrência, por ter sido aquela que veio ao mundo nos idos de 1920 até 1945. Já os baby boomers nasceram após a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 46 e 64, tendo acompanhado muito dos adventos tecnológicos, como máquinas e medicamentos que vieram surgindo e visto a qualidade de vida geral da humanidade melhorar. A geração X são os nascidos entre 65 e 80, sendo a última geração a nascer em um mundo puramente analógico, isento de tecnologias digitais, mas que foi se adaptando e incorporando essas tecnologias na sua vivência. A geração Y, ou também chamada dos Millennials, foi aquela nascida entre 81 e 96, pegando o início da era digital, enquanto que a geração Z, nascida de 97 até 2012, completamente imersa no mundo digital. De 2013 em diante, nasce a geração Alpha, que atualmente continua a nascer. Essas nomenclaturas geracionais podem soar como brincadeira ou mera curiosidade, mas para pesquisadores sérios, essa divisão tem uma grande importância e são uma ferramenta para analisarmos mudanças de visões ao longo dos tempos, como explica, por exemplo, Michael Dimock, que é presidente da Pew, um importante instituto de pesquisas sobre tendências sociais e demográficas nos Estados Unidos, e que também estuda as diferenças geracionais. E muito do que será exposto nesse vídeo virá das conclusões das pesquisas desse instituto. Pois bem, está acontecendo nesse momento uma onda crescente de preocupação com a renda e com a ocupação das gerações mais velhas, especialmente a geração X, que é aquela que eu integro. A geração X é aquela que, como eu disse, é nascida entre 65 e 80 e que testemunhou muito dos fatos históricos importantes que moldaram o mundo atual, tal como ele é hoje. A exemplo do fim da Guerra Fria, que foi um período muito tenso entre Estados Unidos e a antiga União Soviética e que influenciou a divisão geopolítica dos países como são hoje. Também foi aquela geração que viu e fez ter força os movimentos sociais como o feminismo, direitos humanos e lutas LGBT+, e determinaram muito da igualdade e da diversidade que existe hoje na sociedade. Viu também a epidemia de AIDS acontecer e como essa epidemia teve um impacto profundo na sociedade, mudando a forma como se discute saúde pública, o que inclusive influenciou a própria criação do SUS, como temos no Brasil. A geração X foi ainda a que enfrentou um Brasil com diversas crises e choques econômicos, como a hiperinflação, as trocas de moedas, o desemprego em massa e assistiu ainda o fenômeno da globalização acontecer. Foi esse aumento da interconexão e interdependência entre as economias no mundo. Foram tantas as transformações culturais vividas pela geração X que vou terminar só destacando a adaptabilidade e a resiliência dessa geração que nasceu em um mundo pouco tecnológico, falando comparativamente aos dias de hoje, claro, mas que se adaptou às tecnologias digitais e incorporou isso em sua vivência, bem como também em seu trabalho. Pois é essa geração que a partir de 2025 começará a entrar gradativamente nos seus 60 anos de idade. Por ainda ser uma geração muito ativa, que corresponde a uma parcela considerável do pessoal que está no mercado de trabalho, talvez por isso nunca tenha se falado tanto em economia prateada ou em mercado maduro, como queiram chamar, para se referir à produção e ao consumo, que é protagonizado por essa parcela da população que se encaminha para o envelhecimento e que, claro, quer manter seu protagonismo no mundo. Discutir como esses futuros idosos permanecerão produtivos
quer continuando no trabalho que já executam, ou redirecionando e redimensionando suas capacidades para outros afazeres, certamente que é importante. Mas na verdade eu quero mudar um pouco o rumo dessa conversa para um outro ponto que na verdade vem preocupando bastante a geração X. Até mais do que a definição do que será o seu papel no mundo daqui a pouco. Trata-se da preocupação que as gerações mais velhas, incluindo a dos boomers, vêm tendo com as gerações mais novas, que são a geração dos millennials e a geração Z. Os millennials, também chamada de geração Y, por ter vindo após a X, foi aquela que nasceu, como eu disse, entre 81 e 96, tendo sido a primeira geração a conviver desde cedo com computadores pessoais, smartphones, internet e esse fluxo global de informação, que hoje é tão corriqueiro. Afinal, enviar uma mensagem simples para alguém que está do outro lado do mundo nunca foi tão fácil. Mas nem sempre foi assim. A geração X que eu integro lembra da dificuldade que era e o custo que tinha de se fazer uma chamada telefônica lá nos idos de 1980 ou 90 para outro lado do mundo, fazendo uma ligação internacional. Por isso havia grandes expectativas sobre o que os millennials seriam capazes de atingir, tanto da geração X para a dos millennials, como também a dos millennials consigo mesmo, já que era uma geração que nascia altamente conectada e altamente familiarizada com as novidades digitais. Com mais anos de educação em relação aos seus pais e com uma composição social mais diversa e mais tolerante, os millennials foram aquela geração que transbordava entusiasmo para promover prosperidade mundial e para impactar o mundo, com um choque de novos comportamentos mais saudáveis e politicamente mais corretos. No entanto, pesquisas internacionais apontam que os millennials, cuja idade atualmente varia aí entre os 28 e os 40 anos de idade, mais ou menos, são mais propensos a ter dívidas do que seus antepassados e levam mais tempo, em média, para sair da casa dos pais ou para atingir marcos tradicionais da vida adulta, como ter a casa própria, ter um sustento financeiro e ter uma carreira estabelecida. Esse descompasso entre expectativa e realidade fez com que os millennials se tornassem alvo de memes e de comentários depreciativos nas diversas plataformas digitais, não sendo difícil encontrar vídeos tentando ser cômicos ao apontar esse aparente fracasso, preguiça ou até dependência maior dos pais que os millennials possuem. E para piorar, os millennials agora receberam os olhares de desdém da geração Z, a mais nova a entrar no mercado de trabalho, como se tudo o que fosse feito pela geração anterior fosse ultrapassado ou embaraçoso, cringe, para usar um termo que se popularizou muito recentemente. Mas a coisa também não tem sido fácil para a geração Z, que também vem enfrentando duras críticas por parte das gerações X e dos boomers. Para as gerações mais velhas, a geração Z é tida como uma geração repleta de exigências, que escolhe quando e onde e a que horas querem trabalhar. Muitas empresas estão evitando contratar jovens da geração Z. Profissionais de RH afirmam que os candidatos da geração Z não se vestem adequadamente, faltam com polidez e com educação no trato interpessoal e não se comunicam bem. E depois de contratados, tendem a se comportar de forma arrogante, sendo muitas vezes imediatistas. Mais de 30% dos recrutadores relatam que preferem contratar trabalhadores mais experientes, mais velhos, em detrimento aos candidatos da geração Z, conforme revela um estudo realizado em janeiro de 2024 pelo software de currículos Resume Builder. Além disso, essas pesquisas apontam que 30% dos empregadores tiveram que demitir, ou seja, desligar um profissional da geração Z logo nos primeiros 30 dias de trabalho. Quando entrevistados, muitos desses jovens acreditam que o futuro é ser digital influencer, como se ainda coubesse mais no mercado do Brasil. Hoje, o Brasil já consiste no lugar no mundo com o maior número de influenciadores digitais, só perdendo para os Estados Unidos. E ainda ocupa o segundo lugar no ranking de jovens que nem trabalham nem estudam, conhecido como jovens nem, só perdendo para a África do Sul. Mas afinal, o que é que deu errado para os millennials, se é que alguma coisa de fato deu errado? E por que a geração Z tem sido tão mal recebida no ambiente de trabalho? Será que essas duas gerações realmente fracassaram? A resposta de muitos pesquisadores é, antes de mais nada,
que a culpa pode não ser exatamente dessas duas gerações mais novas. É primordial que a gente entenda um pouco da situação econômica do mundo nesse período. A geração dos millennials tornou-se adulta nos primórdios dos smartphones, da conectividade. Então, de alguma forma, estava no lugar certo e na hora certa. Uma entrevista que eu vi dada à BBC News pelo pesquisador Jason Dorsey me motivou a estudar um pouco mais sobre o assunto e a produzir esse vídeo. Dorsey é presidente de uma outra empresa americana chamada Center for Generational Kinetics, que se dedica a estudar as preferências e os hábitos das diferentes gerações. Dorsey informa que o mundo passou por sobressaltos econômicos muito grandes em décadas recentes e sem praticamente experimentar nenhum ciclo de grande prosperidade, grande crescimento no período. Ele lembra que houve a crise dos tigres asiáticos em 1990, da qual poucos vão se recordar. Depois houve uma bolha.com que explodiu no início dos anos 2000 e que levou ao declínio ou à quebra mesmo muitas empresas, quando as pessoas começaram a perceber que a euforia do surgimento da internet não se sustentava e não justificava que uma empresa tivesse o seu valor de mercado multiplicado por 10, simplesmente por acrescentar .com no final. Essas gerações novas foram ainda impactadas pela reduzida oferta de empregos diante de recessão econômica em que o mundo entrou, como a que arrastou o mundo logo após a quebra do mercado imobiliário nos Estados Unidos entre 2008 e 2009. E não podemos esquecer que no Brasil está em curso até agora um grande período de estagnação econômica iniciado lá em 2014 e que foi agravado com a pandemia de Covid-19. De muitas formas, os millennials estavam posicionados a serem muito bem-sucedidos, ou pelo menos foi o que disseram a eles. Mas a realidade é que muitos millennials se chocaram com algum tipo de grande recessão, com demissões em massa, com estagnação salarial e com aumento do custo de vida. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, reportagem de junho de 2020 do jornal The Washington Post apontou a geração millennial como a mais azarada da história, dizendo que essa geração foi a que vivenciou o crescimento econômico mais lento que qualquer outra geração já experimentou na história daquele país. A matéria desse jornal concluía, abre aspas, os millennials levarão as cicatrizes econômicas disso para o resto de suas vidas, na forma de rendimentos salariais mais baixos, prosperidade menor e marcos de vida adiados, como a aquisição da casa própria, fecha aspas, dizia o jornal. No caso do Brasil, uma pesquisa de 2020 do Banco Itaú sobre hábitos dos millennials apontava que essa geração já compunha a maior parcela da população brasileira, 34% do total, e cerca de 50% da força de trabalho. Dizia o relatório do Itaú que os millennials tinham mais propensão do que outras gerações a acreditar que poderiam melhorar o mundo, e níveis ainda mais altos de educação do que os seus anteriores. Mais da metade havia completado o ensino médio ou já cursava a universidade, o que é um marco educacional incrível para o nosso país. No entanto, era a geração que sofria com altas taxas de desemprego, principalmente na parcela de millennials mais jovens, tendo sido a geração mais afetada pela escassez de trabalho provocada pela pandemia de Covid-19. Mas seria possível culpar acontecimentos externos pelo sucesso ou insucesso de uma geração? Bom, primeiramente, não deve causar estranheza a ninguém que gerações inteiras possam ser impactadas por algum evento de grande magnitude. Vemos isso acontecer o tempo todo na história da humanidade. Quando uma localidade, por exemplo, é afetada por catástrofes, como terremotos, epidemias ou fatos políticos traumáticos para uma sociedade. Então alguém poderia dizer, mas houve gerações anteriores que também passaram por eventos cataclísmicos, traumáticos e ainda assim prosperaram. A exemplo da geração silenciosa, que foi profundamente marcada pela Segunda Guerra Mundial, enquanto os baby boomers vivenciaram o período mais tenso da Guerra Fria. Mas qual seria então a diferença para os millennials e para a geração Z? O gatilho, segundo muitos economistas, talvez tenha sido o aumento considerável do custo de vida, particularmente em termos de educação, transporte e habitação, principalmente nos países subdesenvolvidos, como o Brasil. Afinal, essas duas gerações mais novas vieram ao mercado de trabalho quando as coisas mais permanentes, como terrenos, casas,
se tornaram incrivelmente mais caras do que eram no passado. E é bom lembrar que desde o início dos anos 2000, a maior parte da humanidade hoje vive concentrada em centros metropolitanos e não mais em zona rural, fazendo a moradia e a alimentação terem um custo proporcionalmente muito mais elevado para essas novas gerações do que para as gerações do passado. Para completar o cenário, os millennials se depararam ainda com uma insegurança profissional mais acentuada do que aquela sentida pela geração de seus pais e avós. Aumento de imposto, flexibilização de regras trabalhistas, maior competição no ambiente de trabalho e regras de benefícios e de aposentadoria que mudam a todo tempo são algumas das outras circunstâncias que fazem com que os millennials tenham uma vida profissional mais incerta e precarizada. São os reveses desse conjunto de circunstâncias que causam sensação de frustração entre os millennials, como apontam muitas pesquisas sobre essa geração. Dá, assim, para argumentar que muito do desempenho inferior ao que se esperava dessa geração se deu por motivos alheios ao seu controle. Mas também não dá para dizer que tudo vai irremediavelmente mal para essa geração. Longe disso. Os millennials são uma geração muito aberta à diversidade e mais atenta ao impacto de seus hábitos de consumo do que as gerações anteriores. É ainda a primeira geração a começar a tomar atitudes concretas contra a desigualdade profissional e salarial entre homens e mulheres, por exemplo. É a primeira geração que passou a verdadeiramente valorizar o empreendedorismo, tendo muitos empreendedores como ídolos ou mentores, ao contrário de seus pais e avós, que na maioria esmagadora dos casos iniciava e terminava sua vida laboral numa mesma empresa, quiçá no mesmo cargo. Por isso, não é incomum ver millennials, especialmente os mais velhos, já perto dos 40 anos, repensando suas escolhas profissionais, buscando novos rumos em suas carreiras, algo que talvez não fosse cogitado pelas gerações anteriores, quando tinham a mesma idade. Por tudo que foi dito, pode-se dizer que millennials têm ótimas habilidades e vão se beneficiar muito quando vier a acontecer uma recuperação econômica nos próximos anos, já que são relativamente jovens e têm muito tempo à frente para tomar decisões e encontrar seu propósito em vida. Se de um lado talvez tenham tido azar, por outro lado ainda tem tempo para tirar proveito e redirecionar suas vidas. Para se ter uma ideia, no Brasil de hoje, segundo dados da Fiesp, os millennials representam a maior parte da força de trabalho ativa no momento e a maior parcela dos cargos de chefia em empresas. E o que falar da geração Z ser tão exigente em suas escolhas profissionais? Na mesma linha do que falamos sobre os millennials, a geração Z tinha tudo para dar certo. Afinal, eles foram sim privilegiados, nascendo imersos em tecnologias digitais, onde a informação é extremamente acessível, sendo considerada nativa digital, pois a tecnologia sempre fez parte de suas vidas, o que deveria impulsionar exponencialmente sua produtividade do trabalho. Bom, primeiramente é importante reconhecer que é uma força de trabalho ainda em construção, já que muitos membros dessa geração ainda estão entrando no mercado de trabalho. Portanto, é uma geração que ainda vai mostrar que veio. E com relação ao fato de estarem sendo preteridos por trabalhadores mais experientes, existem muitos fatores que levam uma empresa a fechar suas portas à geração Z. Mas não podemos esquecer que a maioria esmagadora da força de trabalho nos próximos anos, no futuro, ela há de ser da geração Z. Então, evitar contratações da geração Z simplesmente não é sustentável. Eles já vão ultrapassar a geração X em força de trabalho agora, em 2024. E em algum momento, até 2040, eles começarão a superar os millennials também na força de trabalho. É notório que, apesar de terem crescido em um mundo de rápida expansão tecnológica, os membros da geração Z enfrentam desafios grandes, incluindo dificuldades com sociabilidade cara a cara, uma baixa tolerância às adversidades e uma dependência excessiva de tecnologias, dizem os estudos. Mas o futuro sempre é jovem. Então as empresas, o mercado de trabalho, não pode esperar que o sistema educacional opere um milagre e transforme essas pessoas, e precisam fazer algo a respeito. Algumas empresas já estão criando programas de mentoria e oferecendo oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento pessoal reais para a geração Z. Os jovens de hoje compreendem a rapidez com que o mundo se transforma. E isso, de certa forma, imprime na mentalidade dos mais jovens a certeza
de que adquirir novas habilidades sempre será necessário, será uma constante nas suas vidas. Talvez apenas precisem compreender e aceitar que algum grau de compromisso com uma estrutura empresarial ela é necessária e saudável, e que o fato de serem alçados a cargos de líderes e de chefias os ajudará a impulsionar ainda mais suas atuações nas empresas e organizações. Educar a geração Z para isso vai ajudar a combater os efeitos prejudiciais do movimento chamado de lazy job, que em tradução literal significa trabalho preguiçoso e que tanto viralizou em tempos recentes, o que tem dificultado que as empresas encontrem bons líderes. Treinamento internacional e abrangente, assim como orientação pessoal, com abertura de oportunidades reais de crescimento, podem ajudar a geração Z a preencher suas lacunas de etiqueta e de desempenho. Apenas julgá-los como uma geração mimada não contribui. Ao contrário, é crucial que pais, educadores e empregadores promovam diálogos construtivos. Em síntese, esse momento de agora é ideal para reforçar vínculos entre gerações, especialmente no sentido de guiar as gerações Y e Z, Millennials e Z, com empatia e com paciência, incentivando-os entre as suas paixões e as suas responsabilidades. Talvez essa seja a principal missão atual da geração X. Essa que vai se tornar idosa daqui a pouco. Ou seja, o maior desafio da geração X não será ressignificar a sua própria vida diante da velhice e defender a sua importância diante das demais gerações por meio de movimentos sociais como o da economia prateada, mas sim será abrir caminho e guiar as gerações Y e Z, que tanto precisam de orientação e de motivação corretas diante de tantas dificuldades econômicas pelas quais o mundo passa e diante de tanto entorpecimento e ilusionismo provocado por essa imersão profunda e excessiva em redes sociais. Se você achou esse conteúdo interessante, se inscreva no canal, compartilhe, tá? E nos siga para novos lançamentos.